Olá, bom final de tarde de terça-feira, 31 de julho de 2018. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, as informações do dia do agronegócio, também as informações da economia, a previsão do tempo, as cotações, a partir de agora no Destaque Rural Notícias ao vivo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando sobre um edital que a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso publicou na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, um edital para a concessão de 233,2 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. Conforme o edital, o leilão será realizado no dia 6 de setembro na B3, a Bolsa Brasileira, em São Paulo. E a entrega dos envelopes está marcada para o dia 4 de setembro. Segundo uma nota divulgada pela Secretaria, essa concessão é fundamental para o escoamento da produção agrícola do estado do Mato Grosso. O estado é líder nacional na produção de grãos e esse edital, publicado nesta terça-feira, faz parte de uma segunda etapa do chamado Programa de Concessões do Governo do Estado e contempla trechos de rodovias estaduais que dão acesso aos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia e Tangará da Serra, no centro-sul do estado. E também deve beneficiar a região médio-norte de Mato Grosso, conforme a nota diz. E segundo também o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o centro-sul do estado produziu 2.382.000 toneladas de soja e o médio-norte colheu 11.299.000 toneladas na safra 2017-2018. Estão previstos investimentos privados de 740 milhões de reais em trechos rodoviários da MT 246, 343, 358 e também 480, segundo a Secretaria. E na primeira fase do programa de concessões, o Estado licitou 2 lotes de rodovias, sendo 111,9 quilômetros da rodovia MT-100 do Alto Araguaia e outros 188,2 quilômetros da rodovia MT-320, MT-208 em Alta Floresta. Olha, o faturamento do segmento de máquinas e implementos para a agricultura atingiu 6.736 bilhões de reais no primeiro semestre. Esse número significa um ligeiro crescimento de 0,3% sobre o mesmo período do ano passado, segundo dados que foram divulgados hoje pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, a CSMIA, e também a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. Em relação às exportações, a receita chegou a 445,3 milhões de dólares nos 6 primeiros meses do ano, um avanço de 4,9% sobre o que foi registrado no mesmo período do ano passado. As importações, por sua vez, somaram 229,5 milhões de dólares, um incremento de 56% na comparação anual. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vão visitar nessa semana agricultores e extrativistas de Minas Gerais para avaliar os custos de produção do pequi, mangaba, leite e café. Conforme a CONAB, as visitas ocorrerão até a próxima quinta-feira, agora dia 2, depois de amanhã. Elas serão realizadas nos municípios de Taiobeiras, que vai ser então feito visitas para a produção de café, em Rio Pardo de Minas, a mangaba, Santo Antônio do Retiro, o pequi e Porteirinha, o leite. Com exceção de da mangaba, que terá o custo atualizado, todos os outros custos serão analisados pela primeira vez nesses municípios. Nessas ações, os agentes que compõem a cadeia produtiva participam de painéis técnicos, durante os quais são definidos parâmetros, atividades e também insumos para cada uma das culturas. Os dados que são coletados pela CONAB vão servir depois de base para elaborarem preços utilizados no programa de garantia aos preços para a agricultura familiar e também na política de garantia de preços mínimos para produtores de sociobiodiversidade, no caso do pequi e da mangaba. O levantamento também vai analisar a situação econômica das culturas e a sua rentabilidade ao produtor e vai servir também de base
para uma nova proposta de preço mínimo do produto. A metodologia utilizada leva em conta informações como implementos agrícolas, fertilizantes, mudas, sementes e outros. No caso de produtos extrativistas, a mão de obra e os implementos manuais utilizados são a referência para a pesquisa. Ainda sobre a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento iniciou nesta semana em alguns estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul a 6ª etapa de fiscalização de estoques públicos de produtos armazenados por empresas contratadas pelo governo federal e unidades armazenadoras próprias. Conforme a Conab, serão inspecionadas cerca de 860 mil toneladas de produtos como milho, trigo, sacarias, embalagens e alguns itens de beneficiados ou manufaturados, numa operação que vai durar até o próximo dia 10, agora de agosto. Os fiscais da companhia vão visitar 69 armazéns localizados nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, para verificar as condições de estocagem e também o volume de produtos colocados sob responsabilidade do armazenador. Todos os estados já tiveram a visita dos técnicos até agora e a operação se estende nos próximos meses, perfazendo 9 etapas. O que vai acontecer? Se após as diligências, se tiver algum tipo de desvio, além dos reflexos administrativos, o fato é levado ao conhecimento da Polícia Federal, do Ministério Público da União, Receita Federal e Secretaria de Fazenda do Estado. Quando são registrados perdas, são cobrados administrativamente, no caso das unidades próprias ou diretamente pela área financeira da companhia, no caso de terceiros. E uma operação chamada Webcida foi desencadeada em Curitiba, no Paraná, que apura o comércio ilegal de agrotóxicos pela internet. A ação é realizada pelos órgãos que atuam na fiscalização do uso de agrotóxicos e também de crimes ambientais, apoiados pelos Ministérios Públicos do Paraná e também do Rio Grande do Sul, com a participação de auditores fiscais federais agropecuários. A operação ocorre depois de ter sido feita uma denúncia. Essa denúncia foi recebida sobre a oferta desses produtos em sites de grandes redes de varejo e outras plataformas de vendas online. A operação começou na semana passada, no dia 23, que foi na segunda-feira, mas ela foi só disponibilizada os dados agora, eles puderam só ser divulgados, informa o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, para não atrapalhar a operação. As ações comprovaram, então, que qualquer pessoa com acesso aos sites investigados poderia comprar e receber os agrotóxicos pelos correios, incluindo produtos com restrições de uso impostas pela Anvisa, como os que têm a substância paraquat. E para burlar a fiscalização, os comerciantes adulteravam notas fiscais, declarações de conteúdo, indicando agrotóxico enviado pelos correios como detergentes para carros, fertilizantes, adjuvantes e alternavam ainda os seus valores e quantidades. E em alguns casos também, os sites removiam os símbolos de perigo das fotos dos produtos e continham orientações para o uso dos agrotóxicos sem nenhum embasamento técnico. A menor oferta de milho e a incerteza sobre a tabela de fretes está dificultando o escoamento do milho no começo da janela de exportação. Essa informação partiu do relatório da consultoria INTL FC Stone. No Brasil, os embarques de milho ao exterior ocorrem tradicionalmente no segundo semestre. E segundo a consultoria, os dados portuários apontam para uma exportação em julho de 2.120.000 toneladas, um recuo aí de 37,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume fica próximo do total de 1.600.000 toneladas exportado em julho de 2016, quando a safrinha teve quebra maior do que a atual. A consultoria reduziu a sua estimativa de produção de milho em safrinha em 2017 e 2018 de 55,3 milhões de toneladas para 53,4 milhões de toneladas, representando aí uma queda de 20,3% ante o volume obtido no ano safra anterior. Segundo a FC Stone, o clima seco prejudicou o desenvolvimento das lavouras nos meses de abril e maio especialmente. A oferta total de milho em 2017 e 2018, estimada pela consultoria, está em 79.200.000 toneladas, ou 19,1% a menos do que em 2017, e naturalmente que isso se reflete em preços mais elevados pela diminuição da oferta.
E a colheita de milho de inverno no Paraná avançou 17 pontos percentuais ante a semana anterior, atingiu 31% da área plantada da safra 2017-2018 até ontem. A informação é do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura do Paraná, no levantamento semanal que foi divulgado. Os trabalhos seguem atrasados, bastante atrasados, ante igual período do ano passado, quando 57% da colheita havia sido concluída. Da safra que ainda está no campo, segundo as informações, 24% das plantações estão em boa situação, 51% em condições médias, 25% em situação ruim. De acordo com o DERAL, 91% da safra está em maturação e 9% em frutificação. Em relação ao trigo, 56% das lavouras estavam em boas condições, 26% em situação média, 18% em condições ruins. E até ontem, 50% das plantações estavam em desenvolvimento vegetativo, 36% em floração e 14% em frutificação. E a lucratividade dos produtores de soja foi amplamente positiva no primeiro semestre na comparação com os resultados do mesmo período do ano passado. Essa informação é revelada através de cálculos do analista de grãos da Datagro, Flávio Roberto de França Júnior. Segundo o analista, os preços médios pagos pela saca da oleaginosa nos primeiros 6 meses do ano foram superiores ao custo operacional das lavouras nos 6 principais estados produtores, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, o que gerou então lucratividade positiva para os agricultores. No Rio Grande do Sul, o preço médio da saca no primeiro semestre foi de R$ 71,99, custo operacional médio de R$ 38,27, resultando aí numa lucratividade de 47% para o produtor. No Mato Grosso do Sul, preço médio da saca R$ 64,35, custo R$ 34,16, lucratividade 47% para o produtor, segundo os dados que foram levantados. No Paraná, R$ 70,86 de preço médio, custo operacional médio R$ 38,60, lucratividade 46% para o produtor. Goiás, R$ 66,75 de preço médio, R$ 36,28 de custo operacional médio e lucratividade de 46% para o produtor. E no Mato Grosso, segundo então os dados da consultoria, preço médio da saca no primeiro semestre, R$ 66,25, custo médio de operação R$ 50,66, lucratividade de 24% para o produtor. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais então sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento do estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode obter mais informações acessando o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às informações de economia e eu começo falando sobre os dados do desemprego que foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o dado mostra que a taxa de desemprego caiu do trimestre anterior para esse trimestre de 13,1% para 12,4%. O número de desempregados, então, recuou 5,3% do primeiro para o segundo trimestre. O número total de desempregados no trimestre anterior eram 13 milhões e 700 mil pessoas. Neste semestre, 13 milhões. E esses dados mostram que de um trimestre para o outro houve uma queda de 723 mil pessoas na população desocupada, que seriam esses 5,3%. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, também houve queda, 520 mil pessoas, ou 3,9%. E a taxa de desemprego foi outro indicador que apresentou queda nessa edição da PNAD de 13,1% no primeiro trimestre, como eu falei antes, para 12,4% no segundo trimestre do ano. Lembrando que no segundo trimestre do ano passado a taxa era de 13%. E o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, iniciou hoje, então, a 5ª reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a taxa Selic. A segunda parte do encontro vai ser amanhã, quarta-feira, dia 1º de agosto, quando no fim do dia vai ser, então, anunciada a decisão.
Para instituições financeiras que são consultadas pelo Banco Central toda semana, a expectativa é de que a taxa básica de juros permaneça em 6,5% pela terceira vez seguida. Nas duas últimas reuniões, o Copom optou por manter a taxa básica de juros depois de promover um ciclo de cortes que levou ao menor nível histórico. Lembrando que é importante, né, essa taxa básica de juros, né, para vários setores aí da economia. Então, amanhã sai esse dado que vai ser divulgado então pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Começou a reunião hoje, amanhã termina e vai ser divulgada a taxa. O mercado espera que fique nesses mesmos 6,5%. Hoje também foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a confiança empresarial. Esse índice de confiança empresarial avançou 0,9 ponto de junho para julho. Numa escala de 0 a 200, ele foi para 91,6 pontos. Mesmo com essa alta, o indicador não se recuperou totalmente da perda de 2 pontos que ocorreu de maio para junho. Lembrando que esse índice ele é construído com base em entrevistas com empresários de 4 setores, que é indústria, serviços, comércio e construção. Também temos aqui a informação que foi divulgada hoje pela Abras. A Abras é a Associação Brasileira de Supermercados, que mostrou que o setor de supermercados registrou um crescimento no primeiro semestre de 2%, se comparar com o mesmo período do ano passado. O Índice Nacional de Vendas da Abras que mostrou esses dados. No mês de junho, o setor teve queda de 0,7% ante maio, na comparação com junho de 2017. E o resultado foi 3,37% maior. Em valores nominais, né, as vendas cresceram 5,37% no primeiro semestre. Em junho, apresentaram alta de 0,55% em relação ao mês de maio e, quando comparadas a junho do ano anterior, registraram um crescimento de 7,89%, segundo os dados que foram divulgados. E agora, para finalizar essa parte da economia, vamos ver como é que foi a Bolsa de Valores hoje. Aliás, a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, né, ele teve um crescimento bem expressivo no mês de julho, que está terminando nesta terça-feira. E isso também é um assunto que é bastante trazido à tona aí pelos investidores e também pelos analistas de mercado. E o que eles dizem em relação às negociações de hoje e também ao mês de julho? Mesmo com essa queda que hoje foi de mais de 1%, o Ibovespa conseguiu encerrar uma sequência de 2 meses seguidos de perdas e subiu forte no mês de julho. Além desse ritmo de recuperação, o índice também passou a esboçar um melhor humor do mercado com o cenário político, principalmente após o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, conseguir o apoio do Centrão no último dia 19. Então, com esses dados, o Ibovespa fechou o mês com forte alta, todo o mês de julho, de 8,88%, apesar de hoje ter caído 1,31% e fechando a 79.220 pontos abaixo dos 80 mil pontos. Em relação ao dólar, né, teve valorização de 0,66% neste pregão. Hoje ele fechou cotado a R$ 3,75, R$ 3,7548 na venda. Mas apesar destes ganhos, a moeda norte-americana encerrou o mês de julho com forte queda de 3,21%. Vamos agora então saber como é que fica o tempo amanhã, né? Amanhã, que é quarta-feira, dia 1º de agosto, e para a região sul e também para a região centro-oeste. A gente começa então pela região sul para ver como é que fica o tempo amanhã, quarta-feira, que é dia 1º de agosto. A gente vê ali no mapa, né, que a gente tem uma faixa bem grande que ainda tem previsão de formação de geada, né, que vai estar bastante frio. A previsão diz assim: ar polar predomina sobre o sul do Brasil, diminuindo a temperatura com geada no interior do Rio Grande do Sul e nas Serras Gaúchas. Sol com muitas nuvens no leste de Santa Catarina e centro-norte do Paraná, com chuva fraca no litoral do Paraná. Tempo firme nas demais áreas. Agora a previsão para amanhã, quarta-feira, dia 1º de agosto, para a região centro-oeste. A gente vê o mapa ali limpinho, né? Não tem nada de chuva, nem muito frio.
A previsão de sol entre poucas nuvens no leste do Mato Grosso do Sul. Uma massa de ar polar mantém o dia frio entre o sul e o leste do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. E o resfriamento noturno forma nevoeiro ao amanhecer em Campo Grande e Cuiabá. Sol e tempo seco nas demais áreas. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Mais informações você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos agora então às cotações. Cotações então, farelo de soja em Ponta Grossa, hoje R$ 1.400 valor da tonelada. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.410. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 82,50. A saca de soja em Paranaguá, R$ 89,00. Rio Grande, R$ 88,50. E em Rondonópolis, R$ 76,00. Vamos agora à saca de milho em Passo Fundo, R$ 41,00. Em Ponta Grossa, R$ 38,00. Em Rondonópolis, R$ 26,00. O trigo, tonelada, em Santa Rosa, R$ 900,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. O trigo em Carazinho, R$ 900,00 a tonelada. Agora, o arroz em casca em Pelotas, R$ 42,40. O arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 42,75. Temos também o arroz em casca em Jaraguá, R$ 40,00. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 125,00. O feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135,00. Agora o boi gordo em Barretos, @ R$ 143,00. O boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. E o boi gordo em Tocantins, @ R$ 131,00. Para o suíno, a cotação hoje, o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Fechamos assim então mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, 31 de julho de 2018. Lembrando que esse programa ele vai ao ar sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Você pode acompanhar ele ao vivo, também gravado ao vivo, nas redes sociais. Pode também deixar ali o seu comentário, tudo o que você acha e também perguntas e sugestões para o programa. Além disso, também nós temos um WhatsApp no número 549-9116-9140, que pode ser utilizado pelo internauta telespectador para utilizar então para fazer perguntas e participar do programa. Lembrando também que você pode sempre acessar o site, destaquerural.com.br, para obter mais informações. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã voltamos. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.